Bom, vamos então para o nosso próximo bloco. Agora a gente vai de fato ativar o modo sniper para a gente entender o nosso inimigo. Que a gente tem um inimigo em comum, já ficou claro, já ficou evidente para todos nós, que é a nossa banca, que é o vestibular Weng. Então vamos descomplicar isso aí para a gente já chegar mandando muito bem. Bom, a banca ela pode até mudar. Porém, o padrão do vestibular Weng, ele não muda. E por que eu te falo isso? Já aconteceu troca de banca dentro do vestibular Weng e o padrão é sempre o mesmo. Ano passado, tivemos então a MS Concursos. Este ano é Legale Concurso. Mesmo com troca de banca, a gente espera que se mantenha o padrão. E eu afirmo isso com muita clareza, porque não coloquei aqui no slide, tá? Mas eu posso te afirmar isso com muita clareza, porque eu já liberei no grupo dos nossos mentorados um e-book de questões antigas da Legale Concurso. E quando a gente começa a comparar o padrão de questão da MS com o padrão de questão da Legale Concurso, fala, pô, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto é que enquanto eu mandava esses prints lá no grupo, antes de liberar o e-book, eu ainda falei, gente, se não tivesse aqui, claro, que essa é da Legale, que essa é da MS, eu diria que é exatamente a mesma coisa. E é. E isso nos deixa ainda mais tranquilo. O padrão, o estilo de questão da Legale Concursos, exatamente o mesmo que da MS Concurso. Então a gente já pode ficar tranquilo, a gente pode ficar despreocupado, né? Tudo aquilo, nossa, trocou a banca, e agora? O que eu faço? O que vai ser da minha vida? Calma, ó. Respira. O vestibular, até engasguei. O vestibular Weng vai continuar a mesma coisa, tá? Não vai ter alteração. Pode ficar tranquilo. Tô batendo no peito, tô assumindo essa responsabilidade. Fique tranquilo. Mesma coisa, mesmo padrão, mesmo estilo de questões, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. Vamos continuar. Então, é só chegar, chutar essa bola pro gol e garantir essa nossa aprovação no vestibular Weng. E como a Weng realmente é? Isso acho que ficou claro no último bloco, né? É uma aula da outra operação Weng que a gente viu no meio do ano, mas com o conteúdo que a gente precisa. A Weng, não essa, tá? Eu tô falando o nosso bloco anterior de introdução ao vestibular Weng. Bom, a Weng, gente, ela é uma prova curta. Por que eu falo? Peraí. Por que eu falo que ela é uma prova curta? Justamente porque ela tem 48 questões. Somente 48 questões. Assim, é pra gente fazer essa prova, revisar e então sair com o tempo antes de terminar essa prova. Questões objetivas. Comecei falando isso e termino falando. A Weng é um vestibular objetivo. A gente está acostumado com o Enem, que é extremamente subjetivo, que tá cheio de pegadinha, tá cheio de, e é isso, aquilo, e é daquilo que quando você começa a ler a questão, tá falando uma coisa, e quando você termina a questão, você já não sabe mais o que tá falando ali. A Weng não é assim. A Weng ela é muito mais objetiva. Os enunciados, propriamente dito, são mais diretos, tá? Então, a Weng não vai fazer toda aquela viagem, toda aquela volta ao mundo. Isso, aquilo, para depois voltar e falar... Não. A Weng, ó, papum. Se ela quer te cobrar, por exemplo, logaritmo, ela... Opa, olha o microfone aqui. Ela já vai falar de cara desse logaritmo. Se ela quer te cobrar, por exemplo, primeiro período, aquela primeira parte do período regencial, ela já vai ser direta. Tá? A Weng ela não vai ficar dando todas essas voltas ao mundo para depois trazer algo. A Weng não é um vestibular meramente interpretativo como o Enem. Não estou falando que o Enem é só interpretação. Só que o Enem não basta só você saber a prova, você precisa, sobretudo, interpretar e entender tudo aquilo. A Weng não. A Weng ela vai ser extremamente subjetiva.
Se ela quer te cobrar A mais B, não se assuste. Se ali a hora que você abrir a sua prova, não ter nenhum enunciado mais complexo. Tá ali, como já aconteceu. Aí o Enem, ele vai dar toda aquela estrutura, né, gigantesca da questão para no fim perguntar. Vai falar que o João nasceu lá em São Sebastião do Paraíso, que a Maria nasceu lá em Alterosa, que o Zezinho nasceu em Alfenas, que o Antônio nasceu em Passos, para depois falar que um tinha 5 bolas, outro 3 bolas, 8 bolas, uma era verde, azul, rosa, e depois vai te... de quantas maneiras diferentes a gente pode agrupar essas pessoas com as bolas, isso, aquilo. A Weng, ela vai ser assim para você. De quantas maneiras posso agrupar tal? Isso é padrão Weng. O Weng é muito mais direta, muito mais objetiva, tá? A Weng, ela é decidida, ela vai valorizar o conhecimento bruto e não toda essa ladainha de dar a volta aqui, dar a volta lá. Resumindo, é como se eu tivesse, para quem é de Passos aqui, ó, é como se eu tivesse que sair da Weng para chegar ali no... Opa, peraí, que não pode fazer propaganda, né? É como se eu tivesse que sair do bloco 1 da Weng até chegar na biblioteca, que é na mesma rua. O que o Enem faz? O Enem sai da Weng, só que ele vai sair pela rotatória. Ele vai sair lá na rodovia. Ele vai passar ali por trás, naquela estradinha de terra. Ele vai voltar por dentro da cidade. Ele vai lá na Santa Casa. Vai pegar a Avenida da Moda. Vai subir a Avenida da Moda para depois chegar na biblioteca. E é um caminho assim, ó, o Weng para a biblioteca, ó. E o Enem faz toda essa volta. E a Weng não. Ela vai direto. Muito mais objetiva, tá? Guarda isso para a sua vida. A Weng, ela é extremamente objetiva. Então, lembra isso. O Enem, ele sempre vai tentar fazer você se perder no meio do raciocínio. A Weng não. Ela quer saber se você de fato sabe. Se você realmente está apto para isso. Trouxe vários exemplos. A gente tem aí 4 questões. Tenho 2 de matemática, 2 de português. Fala para mim quais são do Enem e quais são da Weng. Olha a diferença. Esse mega texto aqui de português e ainda veio cortado, tá? Esse do Enem, que esse gigante aqui, ó. Esse aqui, ó. Não vou dar zoom não, senão vai desconfigurar. Mas esse do meio. Agora, esse do nosso canto esquerdo inferior é uma questão da Weng. Conseguiu já entender a diferença? A Weng, ela não quer ficar te enrolando. A Weng não quer ficar de brincadeira. Ela quer ser objetiva, ela quer direto. Falou, você sabe ou você não sabe? Pronto, acabou. A Weng é justamente aquele vestibular que, assim, você vai pegar a prova, ou você sabe, ou você não sabe. Esperamos que você saiba, para você ser mais um aprovado. Olha a questão de matemática. Essa do Enem é uma questão pequena ainda. Essa aí, questão 180, do nosso lado direito. É uma questão pequena, falando de Enem. Agora, olha essa da Weng. É uma questão que, se fosse no Enem, nossa, ia arrumar todo um rodeio gigante. Ia colocar a Maria indo para a Inglaterra, voltando, isso, aquilo, para depois transformar nessa progressão aritmética, ia fazer isso aí em uma conta falando que ela gastou no cartão, nisso, aquilo. A Weng não. A Weng, ela é extremamente objetiva. A Weng é como se ela fosse sua mãe. Você vai para a escola ou não vai? Pronto. Acabou. Agora, se fosse o Enem. Você vai fazer isso porque isso, caso isso aconteça... Calma. A mamãe Weng, a nossa mamãe Weng, ela é extremamente objetiva, tá? Ela não quer saber desses rodeios, não. Então, e o que de fato vai derrubar o candidato aqui no vestibular Weng? Não é a dificuldade, a gente já falou disso. A Weng, propriamente dito, não é um vestibular difícil, entre aspas, de novo. O que vai te derrubar é a distração, é a troca de sinal, é aquela alternativa parecida, a falta de concentração, a pressa, uma leitura incompleta. Meu filho, o vestibular já é curto. Se você não lê ele como deveria, você vai perder muita informação. E é aí que a gente tem que ter um olhar ainda maior. Por quê, gente?
No Enem, quando você deixa de ler algumas palavras, tudo bem. Porque o texto é tão grande que você tira 2, 3 palavras ali, não faz diferença. Agora na UENG, que é muito mais objetivo, se você deixa de ler 2 palavras ali, você perdeu tudo. Não tem linha de raciocínio que funcione mais. Então, o que a gente precisa entender? Analisei 20 anos de vestibular UENG. Desde 2025. Qual é o mapa, então, do nosso inimigo? Dentro de 20 anos de prova do vestibular UENG, se tem uma coisa que eu posso afirmar para você, é que os mesmos conteúdos voltam. Não volta a mesma questão de forma idêntica. Mas o que já foi trabalhado, volta. Por exemplo, a prova de 2025. Vou te fazer um desafio agora. Você vai baixar a prova de 2025 e vai baixar a prova de 2023. Aí você vai fazendo isso, toda meio que uma progressão. As provas, elas conversam entre si. Então, olha que dica extremamente fundamental que eu estou te entregando. Faça isso. Eu não vou te trazer esses dados, não. Faz você aí. Compara essas duas provas. Óbvio, não é exatamente da mesma forma, mas começa a comparar essas provas entre si. E aí, a gente tem um outro pulo do gato, que é o seguinte. Quando troca de banca e a UENG gosta de manter esse padrão, o que a nova banca faz? Ela vai olhar a prova da banca antiga para entender como é esse padrão. E aí, por isso que a gente tende a ter essas provas que conversam tanto entre si. Guarda isso para você, guarda isso para sua preparação. Pega essas provas antigas, coloca debaixo do braço, porque elas vão te garantir a aprovação na Universidade do Estado de Minas Gerais. É o mesmo estilo de pergunta, a mesma estrutura, independente de banca, e os mesmos erros dos candidatos. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma história. O inimigo, ele é previsível. É isso que acontece na prática. O nosso inimigo, o vestibular UENG, a gente já sabe como ele se comporta, a gente sabe como ele vai aparecer para a gente. E isso é excelente, isso é excepcional, é tudo que a gente precisa. Qual é, então, a característica? Quais são as características do vestibular UENG? Prova objetiva, perguntas diretas, nada daquela historinha de grandes interpretações. Objetividade. Enunciados curtos. Caracteristicamente, a UENG traz enunciados curtos, salvo algumas exceções. E mesmo quando o enunciado é muito grande, não é aquilo trazendo toda uma complicação, não, tá? Então, a prova não vai te tentar cansar com o texto. O vestibular UENG não vai tentar te fazer de otário. Não vai tentar te fazer de trouxa. Então, alternativas simples. As respostas são curtas, claras e algumas bem parecidas entre si. Então, por isso que eu falei, ou você sabe ou você não sabe. Baixo nível de complexidade, a gente podia falar ainda sem subir o marcador do vestibular UENG. A UENG gosta muito de cobrar um básico bem feito. Conteúdos recorrentes, mais uma vez. Agora, esse aqui é só para quem é mentorado. Vou liberar. Aliás, dependendo de quando você está vendo isso aí, né? Eu já liberei uma aula gigante com uma análise excepcional do que mais caiu no vestibular UENG. Isso faz a diferença. A UENG, ela não traz uma interdisciplinaridade forçada como o Enem tenta fazer. É uma cobrança linear. O Enem, ele quer meter conteúdo de geografia lá dentro, até dentro da matemática. A UENG não. Cada um respeitando seu espaço, cada um no seu quadrado. A prova, ela é rápida. Tira o dado, bugiu deitado. Vamos. E o que mais pode te atrapalhar dentro do vestibular UENG é a distração. Você vai perder questões por bobeira. Às vezes a questão é muito fácil, você vai perder uma questão por bobeira. E é essa questão que vai te eliminar. É essa questão que vai te tirar do jogo. E ela vai te tirar por incompetência sua e não pela dificuldade. Por isso que a gente precisa entender muito bem. O padrão da UENG é um padrão estável. Mesmo com trocas de banca, o padrão do vestibular UENG
ele permaneceu. E permaneceu trazendo raciocínio simples, não exigindo toda aquela complexidade que a gente está acostumado, tá? E aquela prova, gente, vem cá, vem cá. As bancas são bancas de concurso. Por isso, a UENG ela tem uma cara de prova de concurso. Objetiva, seca, pragmática. E se você quer continuar aprendendo muito mais, clica aqui no nosso link. Aí você vai ter que digitar. Vou deixar também na descrição, tá? Venha compor esse nosso time de aprovados. Vamos juntos para a gente conquistar essa aprovação, conquistar essa vaga no vestibular UENG.